Bom pessoal, continuando o vídeo, eu tinha dado uma pausa quando eu comecei a instalar o drive da placa de vídeo, porque demora um pouco e o meu cartão de memória já está no fim, não ia dar certo, ia acabar. Mas como eu disse para vocês, eu acabei de instalar, tá aqui o ícone, ele instalou. Vamos olhar agora. Eu falei para vocês que a gente sempre instalar os drives, é bom a gente conferir se ele instalou mesmo. Deixa eu acertar aqui o zoom. Deixa eu ver aqui se ele acerta o zoom aqui. Pronto, vamos lá. Então vamos lá em meu computador, propriedades, vamos no hardware, gerenciador dispositivo, e ó, ele tá bem aqui, já não está mais, então ele instalou o drive. Onde é que está esse drive? Para a gente ter certeza que ele instalou. Ele está aqui, ó. Computador, modem e computador digital, dispositivo, monitores, adaptador de vídeo, tá aqui, ó, pronto. Então ele ficou aqui, ó, tá vendo? Ele estava aqui como interrogação, não tinha sido instalado, foi instalado, ele agora aqui, ok, né? Instalou aqui e diminuiu uma interrogação aqui. Então o que está faltando aqui? Está faltando o modem e o barramento do leitor de cartão. É só instalar o modem e o barramento que essas interrogações vão sumir e eles vão fazer parte aqui da árvore dispositivo do equipamento. É bom sempre você verificar, ver se ficou alguma coisa desinstalada e instalar. Depois que estiver tudo ok, aí o seu sistema operacional vai estar instalado direitinho. Dá um pouco de trabalho, porque aqui nós trocamos o sistema operacional original da máquina pelo mais leve, e com isso você vai ter que fazer as coisas na mão mesmo, né? Algumas considerações eu gostaria de passar para vocês sobre quando você vai instalar um sistema operacional da máquina. Não é só pegar e instalar, vocês têm que ter em mente algumas considerações. A primeira, você analisa qual é o hardware que você tem. Então aqui no meu caso eu tenho uma máquina, vou ver aqui se ele vai deixar aqui. Vou ver aqui o meu zoom aqui. Ele demora um pouquinho para pegar o foco. Então aqui eu tenho um AMD 64 bits, é um Atom X2, ok? Então a gente, antes de instalar o sistema operacional, algumas decisões você vai ter que tomar. Primeiro, qual é o sistema operacional melhor para me instalar nessa máquina? Se eu tenho um processador de 64 bits, será que é melhor eu instalar um Windows de 64 bits ou de 32? É a primeira coisa, né? Então, eu aconselho a vocês, de acordo com a memória da máquina e o disco, que é a máquina, o tamanho do disco, no caso aqui, no meu caso, você vai ver que a máquina, o disco da máquina, ele é pequeno. Ele tem 137 GB. E a memória da máquina, vamos ver aqui a memória da máquina. A memória da máquina, ele tem
800 e pouco, com a placa de vídeo, dá 1 GB de memória. Então, se eu tenho um computador com 1 GB de memória e um disco pequeno, eu não acho interessante botar um sistema operacional de 64 bits. Por quê? Muita gente disse, não, é mais rápido. Não, não é por aí. Você tem que ver a compatibilidade do sistema operacional com os drives e com os aplicativos que você vai instalar na máquina. O sistema de 64 bits, ele tem problema com drives. Tem muito drive que não são compatíveis ainda. Aplicativo também que não são compatíveis. Entendeu? Então, nesse caso aqui, eu prefiro instalar o Windows de 32. Tá aqui com o Service Pack 3, ó, porque eu tenho equipamentos que são ligados nessa máquina que precisam de Windows 32. Então, no Windows 64 você ganha memória, o sistema enxerga mais uma quantidade maior de memória e também mais discos. Como no meu caso aqui eu não tenho necessidade, eu instalei o de 32 mesmo. Outra coisa que você tem que pensar, já falei dos drives, da compatibilidade com o sistema, o tipo de uso que você vai fazer da máquina. No meu caso aqui, eu poderia ter instalado até o Windows XP Home Edition, não precisaria nem do Professional. Por quê? A diferença do Home Edition para o Professional é que o Professional ele vai entrar no domínio da rede. O domínio da rede o que é? É no caso de uma empresa, que é uma máquina dedicada para controlar a rede, os acessos, né? Tem quem pode entrar, quem não pode. Então essa máquina a gente chama a controladora de domínio. Então toda máquina que for entrar na rede tem que ser cadastrada nessa máquina, autenticada, ela passa a fazer parte do domínio. Como numa residência não existe isso, o Windows Home Edition ele resolve o problema, porque você não tem o domínio do Windows Home Edition. Ele trabalha com grupos de trabalho, não com domínio, né? Ele é diferente, então ele é mais leve também. Então é um Windows que vem para residências, é melhor usar. Outra coisa também, as configurações, né? Você pode também configurar o Windows para melhor aparência ou melhor desempenho, né? Isso aí depende de cada um. Olha aqui, desempenho. Pois esse foco esse celular ele se perde no foco aqui, ó. É uma coisa esquisita, ó. Eu não consigo fazer o foco desse bicho. Ver aqui, já afastar aqui um pouco, mais para cá, ver se ele vem. Pronto. Ó, desempenho, configurações, e aqui você vai escolher, ó, deixar o Windows escolher, ajustar para obter uma melhor aparência ou melhor desempenho. No meu caso aqui, eu sempre gosto do desempenho. Eu prefiro o desempenho do que a aparência. Então, aplicar, ele vai ficar um pouquinho mais feio, mais simples, mas eu tenho um melhor desempenho. Algumas configurações que você pode fazer para melhorar o Windows. Essa é uma delas. A outra é vídeo, né? Você pode configurar o vídeo aqui nas propriedades, né? Configurações, e você vem aqui e bota a resolução de tela que você quer, maior ou menor. Isso eu acho que todo mundo já sabe. Mas o Windows você instala, tem também as pós-configurações, né, que são essas, algumas delas.
para ele ficar melhor. Outra coisa é a senha, né? Quando você instala o Windows, você tem que instalar os usuários, se você quer senha ou não. Isso aí, quando tem muita gente usando a máquina, às vezes você não quer que a outra pessoa veja seus arquivos e não entre nas suas pastas. Então todo mundo já sabe disso também, né? O Windows, você tem que ter outro cuidado que você tem que ter no Windows. Isso aí a gente vê lá no Linux. Quando a gente está trabalhando com Linux, a gente vê muito. Não é bom você ficar usando o usuário administrador do Windows para toda hora. Porque o usuário administrador do Windows, ele dá acesso a tudo. Se você está na internet com o usuário administrador, você está fazendo aí o que? Você está uma quebra de segurança. Uma pessoa pode invadir a sua rede, pegar suas permissões de administrador e alterar qualquer coisa na sua máquina. Então aconselho você a cadastrar um usuário comum, sem permissões de administrador, para com esse usuário você navegar na internet. E não você ir para a internet com o usuário administrador. Isso não é uma coisa muito boa que você possa fazer para acessar a internet na sua máquina. Então pessoal, aquele notebook que a gente montou, desmontou, limpou, nós instalamos aqui já o Windows, já passei para vocês as dicas. Quando você troca o sistema operacional, o que é que você deve fazer, os drives, né? E com isso você tem o Windows instalado aqui, bonitinho, sem nenhum problema. No próximo vídeo eu vou mostrar para vocês as configurações e os aplicativos que você deve instalar na máquina para você ter mais segurança e mais recursos no seu Windows. Ok, pessoal? Um forte abraço, até outra oportunidade. Aqui é Ricardo Barroso, Fortaleza, Ceará. Se gostaram do vídeo, dê um gostei, se inscreva no canal e até o próximo vídeo.